No ano passado, a escritora Padma Visvanathan traduziu o livro São Bernardo, de Graciliano Ramos, para o inglês. A Padma é canadense, filha de pais indianos, mas mora nos Estados Unidos e começou a se interessar pelo Brasil na época da faculdade. Nessa entrevista, ela conta um pouco da história dela, do processo de tradução, por que é importante ter mais de uma tradução de um mesmo livro e também fala sobre os livros dela. Nas informações do vídeo, você encontra o link para a versão em podcast da entrevista. Vamos nessa. Padma, você é canadense, de ascendência indiana, mora nos Estados Unidos e traduziu o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores brasileiros, traduziu para o inglês. É muita informação aparentemente desconectada numa frase só. Eu queria que você falasse, então, para a gente começar, um pouco de você, para a gente ir amarrando essas pontas todas antes de entrar especificamente na tradução. Sua família já estava estabelecida no Canadá quando você nasceu, ou você é a primeira geração nascida lá? Conta um pouquinho aí das suas origens. Tá, sim, exatamente como você disse. Então, os meus pais se estabelecidos no Canadá antes do que eu nasci lá. Eles vêm do sul da Índia, no Tamil Nadu. E então eu cresci no Canadá e não tem nada a ver nessa época com o Brasil. Ah, Foi quando eu estava pesquisando para o meu primeiro romance, se eu me lembro correto, que eu desenvolvi um interesse sobre religiões sincréticos. E por causa desses fenômenos na Índia mesmo, e na região onde a minha família vem. Mas eu não sei, é assim que você está. Exatamente, Tá perfeito. bom. Tá bom. Então, eu estava pesquisando assim, eu estava aprendendo sobre esses fenômenos de encontros coloniais, assim, na Índia mesmo, para pesquisar esse romance que eu acho que você tem, se chama The Toss of a Lemon, que foi baseado nas histórias que minha avó me contou sobre a avó dela. Então, a bisavó da minha mãe. Mas ela me contou essas histórias, mas ela não tive uma educação assim, ela só tive, não sei, 6 anos da escola, e então ela não conhecia muito sobre o contexto política, assim, social, histórica, no meio do que a história estava acontecendo. Então, eu estava pesquisando, porque eu queria de escrever um livro, um romance sobre baseado nessa história. E então eu estava lendo sobre sincretismo e eu encontrei quando eu estava lendo esse um fenômeno comparável na Cuba, na Haiti e no Brasil, né? Como o candomblé, assim. Então, eu estava lendo e depois disso, eu estava fazendo uma programa no rádio, numa estação não, Sim, uma foi estação de rádio. estação pequena na universidade, na cidade onde eu morava. E foi música religiosa do mundo. E então eu encontrei a música brasileira da candomblé, as canções que os como é, adeptos do candomblé cantam. E esse foi para mim fascinante, mas logo depois, Desculpa, você lembra o nome de alguma música, assim, algum não, cantor? agora não me lembro, foi.
várias gravações que eu acho que eles vêm dos anos 30 e 40, assim, bem históricos, de Alan Lomax, assim, pessoas nesse, talvez Alan Lomax foi um pouco depois, mas como as gravações que pessoas de Smithsonian Music Collection fizeram. E então, foi logo depois disso que várias pessoas americanas, como músicos americanos, como David Byrne e Peter Gabriel, eles desenvolveram, eu acho, um interesse sobre a música popular brasileira. E eles, eu achei gravações que eles foi do músicos brasileiros, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e para mim esse foi um momento que eu eu pensei, Brasil tem alguma coisa para mim, Você porque achou que foi um sinal, alguma coisa assim? com esse músico e essa música e esses músicos, para mim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tinha Tom Zé no meio, porque o David Byrne Tom Zé, com certeza, eu atribuem ao adoro. David Byrne uma redescoberta do Tom Zé, né? Exatamente, exatamente. E até agora como deuses para mim. E então foi isso, eu acho que foi o meu ponto de entrar no Brasil. Então, é muito longe e longa dos meus das minhas origens, é verdade, mas Isso foi em que ano que você estava fazendo esse programa de rádio? Esse foi o programa de rádio foi o momento em que você teve o primeiro contato com música brasileira ou você já tinha informações sobre o Brasil antes? Não, foi isso, mas acho que foi quando eu tive 27 anos, então 25 anos atrás, sim, foi. Tá, então você não tinha muita informação do Brasil, já lia algo sobre o Brasil? Não, foi um primeiro contato mesmo por meio da música. Por meio de música e também esses livros sobre coisas sincréticas, né, da religião, os dois. Ah, que interessante. Então, É. mas você então é a primeira geração nascida no Canadá. Seus pais imigraram da Índia para o Canadá, você cresceu aí, mas você foi criada na cultura indiana, você viajava para a Índia para visitar parentes. Qual era a sua relação com a Índia durante o seu crescimento até se tornar adulta? Sim. Ah, eu, é, então, eu cresci, eu nasci no Colômbia Britânica, bem no oeste do Canadá, mas eu nasci lá, eu cresci no Edmonton, foi no Alberta, pouco, província do oeste do Colômbia Britânica. E quando a gente chegou lá, foi, não teve lá uma comunidade dos indianos. Tem só, eu acho, teve só 3 ou 4 famílias da nossa cultura, da nossa língua, do sul da Índia. Qual Então, é a língua, só para a gente registrar? Tamil, 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 ou não sei, em português, talvez Tamil. Em francês, em francês é Tamil. Assim, eu não sei Tá. por E quê. você cresceu também falando esse idioma? Não muito, não. Os meus pais se falava em Tamil, mas eles falaram inglês com mim e com a minha irmã. Não sei exatamente porque eu sempre acreditava que foi porque a minha mãe não conhecia inglês até ela foi para graduação e esse foi difícil para ela, mas ela agora recentemente ela me disse que não foi. Então eu não sei porque os meus pais moram com a gente aqui no Arkansas agora. Então a gente mora juntos como uma família, como é família extendida, posso Sim, dizer isso assim. isso. Então
Mas quando eu tive 9 anos, a minha avó e avô vêm da Índia para morar com a gente. E antes e depois disso, a gente foi para a Índia cada 4, 5 anos, quando os meus pais têm dinheiro para visitar lá. E eu estava bem perto com as minhas os meus parentes lá, tias, tios e os filhos, filhas deles. E até agora, quando eu tive 18, 19 anos, como é, quando eu tive dinheiro para ir lá, mim mesmo eu fui. Então, durante os meus anos 20, eu fui lá não sei, 5 vezes, cada 2 anos, para investigar, Você já pensava em escrever um livro e aproveitava essas viagens para levantar informações? originalmente não, mas eventualmente sim, porque não foi até eu tive 27 anos 26 anos que eu tive a ideia de tornar escritora. Antes disso eu fiz minha graduação em sociologia e mas eu completei isso com 20 anos e eu estava bem jovem ainda e não sei a mínima ideia o que eu quero dizer, que eu quero fazer com a minha vida. Então, eu estava viajando, eu estava trabalhando também com noções de justiça social, assim, desenvolvimento internacional também e teatro nesses anos. E então eu viajava lá para fazer trabalho voluntário uma vez para ficar com os meus parentes, assim. E logo depois eu tive a ideia de escrever, eu tinha a ideia de escrever esse romance. Tá, daqui a E pouco a gente vai falar mais sobre ele aqui, que eu tenho uma surpresa para você. Mas eu queria primeiro que você me falasse como é que você teve contato com a literatura brasileira? Por que que você começou a se interessar? Qual foi o primeiro livro de autor brasileiro que você leu? Não sei se foi algum do Graciliano, se foi São Bernardo. E aí, como é que houve a decisão de você decidir? Como é que você decidiu aprender português e Uhum, mergulhar mais na cultura brasileira? uhum. Então, o primeiro livro brasileiro que eu li, eu não me lembro. O primeiro que eu lembro foi Machado de Assis. Eu Qual acho, livro? eu acho que deve ser o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que eu adoro e foi uma coisa, eu me lembro exatamente onde eu fui quando eu estava lendo este livro no Rio. Eu estava lá para trabalhar para uma amiga minha que foi também a minha primeira professora de português. Ah, você já estudava português, então. Não no sentido acadêmico, foi, Ah, tá. Mas você leu, o primeiro livro que você leu de um autor brasileiro foi em português já ou foi em inglês? foi em inglês, Foi esse Memórias Póstumas, numa tradução. numa tradução. E em português eu não me lembro agora, foi uma bagunça na minha mente. Mas eu comecei a aprender português porque eu já tive um interesse sobre Brasil, sobre a cultura brasileira e sobre a cultura brasileira. E eu eu tive ah, eu Tive. tive uma amizade com um,
um homem que vem de Argentina e eu estava trabalhando voluntariamente com Anistia Internacional, e ele também, mas eu estava com o rede das artistas que estava trabalhando para direitos humanos. E ele foi com o rede normal e ele me disse que, eu estava uma dramaturga nessa época. Eu estava escrevendo uma peça de teatro e ele me disse que, eu gostaria de ver um dia uma peça sobre direitos humanos na minha região. E eu escutei, assim, eu não tive uma ideia, mas depois eles, esse grupo dele, trazia do Brasil um policial militar para fazer um treinamento na Edmonton sobre trabalho com comunidade de polícia, uma coisa assim, community policing foi. Sim. E, Polícia comunitária, provavelmente. polícia comunitária. E então eu comecei a falar com ele com essa ideia de escrever alguma coisa sobre essas questões no Brasil. Mas, então, por isso, durante esse ano eu fui para Montreal e eu estava morando lá e eu recebi uma bolsa de escrever essa peça, mas eu ainda não falei português, eu não conheço, nada de português. Não, ok, eu fui para Montreal e lá eu vi no jornal pequeno anúncio para uma classe, aula de dança brasileiro. Eu fui lá porque eu sou dançarina e foi a mulher que estava ensinando lá, foi ela e a irmã dela, e eu fui a única aluna. E embora que isso, elas me ensinaram dança brasileira, samba, eu não me lembro qual. E foi logo depois eu recebi essa bolsa e eu entrei em contato com ela e pedi ela se ela pode me ensinar em português. E ela foi uma muito, muito boa professora e até agora é uma das minhas amigas melhores também. Então, e ela é Sheila Ribeiro, em nome dela. Ela é uma coreógrafa e professora de dança e arte. Olha que interessante. E aí, qual foi o momento que você decidiu traduzir um livro do Graciliano para o inglês? Porque você já falou que não teve aulas, né? Um ensino formal de tradução, de português, né? Digamos, uma carreira mais acadêmica em letras, né? Português, para poder se aventurar num trabalho de traduzir Graciliano, que é um escritor universal, mas é do Nordeste brasileiro, que tem um vocabulário muito específico. Qual foi o momento, o que te levou a querer traduzir o São Bernardo para o inglês? Foi depois de mudar para aqui, em Arkansas, que a gente chegou aqui, não sei, 14 anos atrás. E nesta época não tem ninguém por aqui com quem eu posso falar em português. Então eu estava reclamando para meu marido e ele é tradutor. Ele é tradutor do literatura italiana. E ele me disse que você sabe que traduzindo em uma maneira boa de entrar mais profundamente numa língua. E eu disse que é sim. E eu já traduzi um trecho, um conto
da uma escritora baiana, que ela se chama Adelice Souza, um conto se chama As Mulheres Azuis, que eu adorei. Mas isso traduziu para publicar em algum lugar? Sim, foi. Eu estava. A gente mudava para aqui depois de eu fiz uma mestrada na Universidade de Arizona, em Tucson. Lá tem uma professora de português brasileira e ela foi tão generosa de fazer comigo um curso independente assim de ler coisas brasileiras. E nesse curso eu encontrei esse conto que ela me deu. Esse conto. Então, eu traduzi e logo depois disso eu publiquei também esse conto. Mas meu marido me disse, eu gosto muito dos contos de Adelice, mas eu não senti nesse momento um impulso de continuar trabalhando com as obras dela. Nesse momento, eu acho que ano passado, eu traduzi um outro conto dela. Mas o meu marido me disse que talvez o melhor também, porque eu estava com um pouco de insegurança sobre os meus, o meu grasp, meu entendimento da língua e dos detalhes e assim os níveis mais sutis da língua própria, assim. E então ele me disse que talvez o melhor é de buscar um escritor do passado, um escritor clássico que precisa uma nova tradução. Então eu fui para a biblioteca e eu estava lendo um pouquinho de uma pessoa e uma outra, e eu peguei Vidas Secas, do Graciliano. E eu tive antes a impressão, Em inglês, né? talvez os dois. Tá. Eu Mas não se lembro. você leu Vidas Secas em inglês também. Sim, foi. E foi por isso porque só tem uma única tradução das Vidas Secas, da Vidas Secas, que foi de Ralph Dimmick, que foi de 71, eu acho, 71, eu acho. Um, eu tive a impressão que Graciliano Ramos, porque eu não conheço ele, eu não conhecia ele, eu não conhecia muito da obra dele. Eu tive a impressão que ele foi um escritor comparável em John Steinbeck, assim, Sim. uma pessoa que estava escrevendo sobre o interior nordeste, pessoas pobres, assim, um escritor bom, mas talvez mais como dizer em inglês social realist, assim, uma pessoa mais interessada pelas condições sociais do que a língua, assim, coisas mais alto-literárias, assim. E quando eu li Vidas Secas, eu descobri que eu estava completamente engano, né? Enganada. Enganada, que ele é um escritor tão complexo, tão interessante nos níveis que eu simplesmente não imaginei. E então, por isso, eu comecei trabalhando em Vidas Secas. E até eu publiquei um capítulo, o primeiro capítulo desse livro. Mas depois eu descobri que não é possível publicar
uma outra tradução desse livro, porque o Por questão de editor, direitos autorais? exatamente, que the University of Texas Press tem esses Os direitos, direitos, os direitos. os direitos de publicar este livro até o momento quando eles pausar ou cessar de publicá-lo, assim, mas eles vêm diretamente do publicando o livro para o mercado até publicando o livro sob demanda. Ah, sei. Então não vai acabar nunca. Não, não, nunca. Vai E ter sempre alguém fazendo um pedido e aí o prazo não termina. eu trabalhei nessa questão faz anos. Eu estava meio zangada pelo isso. Eu achei, até eu acho injusta para o brasiliano. Que, É a Universidade do Texas. uhum, Poxa, a Universidade do Texas contrata a Padma para traduzir, fazer uma nova tradução, né? obrigada, mas então, ou alguma pessoa, eu não se importa para mim se eu é a pessoa, mas eu acho firmemente, eu creio que todo livro que merece tradução merece mais do uma, mais da uma. Por quê? Eu achei isso muito interessante. Você traduziu o primeiro capítulo. Quais seriam as diferenças que você apontaria entre a tradução, a primeira tradução e a sua tradução do primeiro capítulo? E fala um pouquinho mais sobre isso. Por que que um livro merece mais de uma tradução em outra língua? Mas desde o título que o Ralph Dimmick, que eu tenho gratidão para todo tradutor que trabalha na literatura e cada tradutor faz um serviço para a gente, né? Porque se ele não fiz não fiz essa tradução, eu acho que eu nunca encontraria ele, né? O brasiliano. Mas, por exemplo, ele traduzir o título como Barren Lives. Barren Lives. E barren, você sabe, significa uma terra que não tem plantas, uma terra que não tem frutas, uma mulher que não posso ter crianças, ela é barren, né? E para mim, Seria infértil, né? Não infértil, fértil. exatamente, mas é mais metafórico, né? Assim, barren. E tem dentro dessa palavra em inglês tem o som da palavra bare, que é nua, assim, né? Mas não é no etimologia, mas só no som, né? E então, vidas secas. Vidas secas é isso, mas a palavra seca em português tem um múltiplo de definições, né? Você pode estar ou ser uma pessoa seca, com um humor seca, uma maneira seca também, né? Tem, desde o título do livro, tem o sentido de ironia que pervades, que é sempre nas obras do Graciano, né? Na língua dele, em cada livro que eu li, tem esse sentido múltiplo. Então, o Então, primeiro desafio já aparece no título. exato, né? Então, eu disse Dry Lives, mas como a Flora disse no entrevista, na entrevista com você, Eu vou ela só fazer um parênteses para quem não ouviu. A gente está falando da Flora Thomson DeVoe, que traduziu do português para o inglês o Memórias Póstumas do Brás Cubas, que saiu recentemente, uma nova versão aqui nos Estados Unidos.
e a Padma ouviu a entrevista, gostou muito, né? Estamos, inclusive, mandando um abraço para você, Flora, se você estiver nos ouvindo. Não, foi amazing, foi tão bom. E ela disse que tem um tipo de medo quando ela reencontrar uma tradução dela, porque ela tem essa consciência das possibilidades múltiplas em cada palavra que você lê, né? E que você lê. E ela estava falando sobre isso, a dificuldade de selecionar, escolher a palavra que vai ficar no lugar da cada palavra que Graciliano ou do Machado de Assis já escreveu. É muito difícil. Então, eu escolhi para esse capítulo, Dry Lives, mas até agora eu não sei se é melhor ou pior do que outras possibilidades, mas eu acho melhor do que Barren Lives. Vai ser sempre uma opção, né? Em algum Sempre. momento você tem que escolher e não necessariamente está certo ou errado, né? É. Mas no primeiro parágrafo, salvo engano, esse livro, Vidas Secas, tem mancha. Tem a palavra mancha. E não, talvez eu posso buscar aqui. Pode, não tem Ok, problema. só Pode, sim, 5 sim. minutos, Não, porque tranquila, tranquila. então. Você está falando em pé, Tem uma mesa assim que pode. Na realidade, esse foi um estúdio para meu marido, mas ele faz tudo para esse espaço e logo depois a mãe dele vem para morar com a gente e ela foi um mês antes de morar com a filha dela e nesse época, né, nesses 2 anos, ele fez uma outra construção para ele. Então, agora eu estou ensinando, estou usando esse espaço. mas é uma mesa alta que você pode escrever em pé, não? Alta ou baixo, Você faz assim. pode alterar com Exatamente. controle remoto, inclusive. It's very fancy. É. Então, o problema é isso para mim, para as outras pessoas, escolas, acadêmicos brasileiros Acadêmicos, sim. já já escreveram sobre essa questão que no, na traduz, nas traduções da Vidas Secas, especialmente este em inglês, o vocabulário que Graciliano usa neste livro é bem restrito por causa da psicologia que ele está tentando comunicar, criar atmosfericamente. Então, esse é o único romance dele que é na terceira pessoa, né? Os outros 3 romances é na primeira pessoa. E então, nesse livro, o projeto tem múltiplas dimensões, mas um aspecto bem importante é que essas personagens têm linguagem, mas é bem restrito. Uma linguagem, Limitado, né? Até pela formação, pessoas sertanejas de pouca educação. Exatamente, pouca educação e também
poucas palavras. E então, esse é bem difícil em português para mim de descrever, mas esse foi um aspecto do projeto para ele que é bem importante. E Ralph Dimmick, nessa abertura, ele usou muitas palavras que no original só tem uma palavra em cada instante. Assim, por exemplo, Você manchas. Eu tinha não mencionado a palavra mancha, né, que o Graciliano usou. exatamente. E eu não estou achando. É bem no primeiro frase, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. É uma beleza. Mas tem outro. Se eu me lembro, 3 vezes onde Graciliano usa manchas de novo e talvez me engano, mas eu me lembro que Dimmick usa outras palavras em vez do mesmo palavra que tem essa repetição, como uma canção, como uma coisa assim musical, essas repetições que tem durante o livro inteiro. E então, esse foi no base do estético do livro, que tem essa repetição, esse vocabulário limitado, assim, e quando foi traduzido, essas coisas foi perdidas, né? E para mim esse foi para mim a motivação de retraduzir uma das Interessante. Não sei se motivações. você teve a percepção. Ontem, por coincidência, e acho que nada acontece por acaso, eu conversei com um amigo meu lá no Brasil. Ele é um apaixonado pelo Graciliano. Ele escreveu, Hum, inclusive, um pequeno livro que acabou de sair em e-book, oh, analisando a obra do interessante. Graciliano. E ele disse que o Vidas Secas tem um filme também, baseado no livro. Ele assistiu várias vezes. E o livro, Vidas Secas, ele leu 12 vezes. E uma coisa que sempre chamava a atenção dele, não sei se você também teve essa impressão, meu Uhum, amigo Avelino Ferreira, né, ele vai ouvir isso aqui, vai ficar muito feliz de estar sendo mencionado, é que ao longo do livro ele sentia um incômodo. Havia um incômodo na história, nas pessoas, e ele uhum, cita a esposa do Fabiano, que o uhum. incômodo dela era um calombo no colchão, né? Ela dormia e o sonho dela era ter um colchão que ela pudesse dormir sem desconforto, né? Era uma coisa alta que incomodava o sono dela. Você teve essa impressão também ao ler o livro, que havia um incômodo permanente na história? Hum. É quase um sentido que o leitor também sente, né, que é na linguagem do livro, eu acredito. Então, Bom, e aí, como é que foi essa transição? Já que o Vidas Secas não era possível, como é que foi esse salto, que parece meio natural, né, para o São Bernardo? então, eu já era apaixonada pelo Graciliano, então eu comecei trabalhando nos outros livros, mas foi São Bernardo para mim que talvez é São Bernardo que é mais perto do meus escritos próprios, eu acho. Eu Tipo, comentei com você, né, numa troca de e-mails, que eu comecei a ler o seu livro e me é, trouxe uma referência imediata ao Nordeste brasileiro. e talvez esse livro primeiro, mas mais o meu segundo romance, que também é o narrador no meu segundo romance é um homem que é difícil de sentir afeição por ele. Ok, então, Sim. pausa.
É, uma pessoa que difícil, how do you say like? De gostar, né? É difícil de Que você é gostar, de ter uma, não tem empatia por ele, né? não, simpatia, eu posso dizer, porque Ashwin Rao, que narra o Ele meu. seria uma pessoa seca. Uma pessoa seca, exatamente, exatamente. E então, e por isso eu acho que eu tenho uma simpatia estranha por Senhor Paulo Nário, que ninguém gosta e eu gosto dele. Eu tenho que gostar, porque eu também, eu foi como eu estava morando no mente dele para narrar a história dele na voz própria, né? E para mim também com o meu segundo romance foi assim. Qual é o nome do seu segundo romance? Só para a gente registrar também. Ashwin Rao. O nome do romance é The Ever After of Ashwin Rao. Ah, os seus livros, eles não estão traduzidos para o português ainda, né? Oh, É um felizmente. absurdo isso, né? Eu acho um absurdo. Vamos tentar resolver isso Ah, rapidamente, né? obrigada. Mas, Padma, antes de eu fazer mais perguntas aqui, eu queria, como a gente combinou, Uhum, eu queria ler um trechinho do São Bernardo, eu vou ler em português, uhum. e aí você lê o mesmo trecho em inglês para as pessoas perceberem a potência do livro no português e no inglês. Então eu vou ler aqui um pedacinho do primeiro parágrafo Uhum. do livro, depois você lê em inglês. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometeu a Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Você pode ler esse pedacinho em inglês? Posso. Before I started this book, I thought division of labor was the way to go. I approached several friends, and most of them heartily agreed to pitch in for the betterment of our national literature. Padre Silvestre would look after the moral side and the Latin quotations. João Nogueira took on punctuation, spelling, and syntax. I promised Archimedes the typography, while for literary flair, I invited Lucio Gomes de Azevedo Gondim, editor and director of the Cruzeiro. I'd outline the plan, insert the basics of agriculture and cattle raising, cover the costs, and put my name on the cover. Agora, na outra página, tem um outro parágrafo que é o final do primeiro capítulo, que eu acho maravilhoso. Uhum. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados tão cheios de besteiras que me zanguei. Vá pro inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limosino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em duas. Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena, em seguida enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim. Adoro esse trecho. Vamos ver agora em inglês. The result was a disaster. 2 weeks or so after our first meeting, the Crusader's editor presented me with 2 typed chapters of nonsense.
I lost my temper. Go to hell, Gonji. You've made a mess of the whole thing. It's pompous, it's fake, it's idiotic. No one talks this way. Azevedo Gonji switched off his smile, swallowed the insult, and swept together the shards of his meager vanity. Sulking, he objected that an artist can't write the way he talks. He can't? I asked, astonished. Why not? He can't because he can't, Azevedo Gonjin replied. It's like this because it's always been that way. Literature is literature, sang Paulo. Folks argue or fight, go about their business in a natural sort of way, but arranging words colorfully is something else. If I wrote the way I talk, no one would read me. I got up and leaned on the balustrade to get a closer look at the limousine bull Marciano was leading into the cowshed. A cicada started buzzing. Old Margarida was coming along the wall of the dam, bent double. In the church tower, an owl hooted. I shuddered, thinking of Madalena, and filled my pipe. It's the devil's own job, Gonji. It's all gone to pot. 3 failed attempts in a month. Drink your brandy, Gonji. Ah, que ótimo. Aí como é que você traduziu? Você teve dificuldade em algumas palavras? Porque aqui tem uma frase, né? Vá para o inferno, Gondim, tudo bem. Você acanalhou o troço. Você traduziu como you ruined the whole thing, né? Uma coisa assim. You've made a mess of the You whole... made a mess of the whole thing. Essa palavra acanalhar, você teve dificuldade com coisas desse tipo? Foi cheio de dificuldades para mim. Até agora eu prefiro o original. Eu adoro esse livro, mas para mim foi coisas... Tem coisas engraçadas aqui, divertidas, como a mingau virou água. O mingau virou água. O mingau virou água foi, para mim, eu não entendia essa expressão, mingau virou água. Até eu vou para o Brasil, eu fiquei lá em Itaparica, numa residência para os artistas, onde eu fui antes uma vez, e lá eu falei com a cozinheira, e eu perguntei como a mingau pode virar água. E ela me explicou como esse processo na cozinha pode... É que o mingau não deu certo, né? Não ficou bom, deu errado. Não ficou bom, mas eu queria ficar com aspectos desse imagem, né? E então foi coisas do som e coisas do contento, de significas que eu queria retener, né? Então eu disse, it's all gone to pot. Gone to pot significa que é uma coisa que não funciona, uma coisa que é completamente ruim, mas tem essa imagem de uma pot. Mesmo que eu não sei de onde essa expressão vem em inglês, it's all gone to pot, não faz sentido, realmente. Talvez a mingau virando água faz mais sentido, mas a significação da idioma é quase a mesma coisa, eu acho. É curioso que aqui tem a palavra que a gente falou agora há pouco sobre outro livro, né? Seco. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco. Mais um significado, né? Exatamente. Mas aqui eu não fiz. Eu fiz swallow the insult. Mas é mais como ele é engolindo sem saliva, não uma sem coisa... saliva, que também tem essa ideia assim, ele não reagiu, né? Ele absorveu o impacto ali, né? Que legal. Agora, e você leu toda a obra do Graciliano antes de começar a traduzir? Não, com certeza não. Até agora eu não... até agora eu confesso que eu não li Memórias de Cárcere e também não li as obras para as crianças. Mas eu li a maior parte das cartas, por exemplo, e todos os romances, com certeza, mas não no começo. Eu acho que eu não li
Caetés antes de começar este livro, mas os outros têm Angústia e também Vidas Secas, os romances, que são, eu acho, mais comparáveis deste livro. Uhum. Eu li uma entrevista sua que você comentou dessa dificuldade, né, da tradução, e uma expressão que aparece muito no São Bernardo, que é o sim senhor, né, que você foi traduziu como yes sir. E aí, eu não sei se você já ouviu isso, mas no estado de Minas Gerais, lá no Brasil, tem uma expressão que muita gente diz que atribui a origem ao inglês, aos ingleses que moravam lá, mas nunca se comprovou e vira aquela coisa de folclore, que seria, o mineiro fala, why so? Why so? E que a origem seria o why sir? Por que senhor, né? Why sir? E aí, como ninguém falava inglês, ouvia aquilo, why sir, why sir? E virou uma expressão que é das pessoas do interior, why so? Que seria uma indagação, né? Você já tinha Ah, ouvido falar sobre isso, não? não, que interessante, eu nunca ouvi, não. O mineiro, quando você for para Minas Gerais ou conversar com um mineiro, presta atenção porque eles vão falar muito isso. Why so? Alguém comenta alguma coisa, eles falam, why? Causa um estranhamento ou um questionamento. Mas essa opção sua do sim senhor pelo yes sir, você fez um raciocínio interessante na entrevista, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi interessante porque uma pessoa que estava, Miguel Conde foi, eu acho, com Words Without Borders, que é uma pessoa bem impressionante. Eu estava um pouco com medo de falar com ele, porque ele tem esse entendimento desse livro e contexto, assim, mas foi ele que me perguntou como eu cheguei nessa solução de dizer yes, sir, como uma única palavra. Não é duas palavras, yes e sir, mas yes, sir. E eu disse que foi uma combinação de uma escolhida e também de sorte, porque, por exemplo, não tem não tem um equivalente para uma mulher como yes ma'am. Só tem duas palavras para isso. Mas yes sir tem. Então eu sei que eu estava buscando alguma coisa que tem esse sentido de uma palavra só, de expressão. E talvez eu me lembro quando eu estava falando com a minha amiga Sheila, que é a pessoa brasileira mais importante para mim, e eu estava falando com ela faz 25 anos atrás, sobre um homem, e eu fiz claramente uma coisa errada com ele, e ela me disse, não senhora, não, senhora, assim, eu sempre me lembro assim, não, senhora. E foi uma coisa de, como é, também, no mesmo instante de respeito e não respeito, né? Que como um exercício de autoridade, mas com uma expressão de respeito, né? E para mim essa contradição foi bem interessante, e por isso eu escolhi essa yes sir, yes sir. Assim, quando São Paulo está falando para si mesmo Ele fala, sobre sim senhor, não senhor. No Brasil a gente diria assim, quando você dá uma enquadrada em alguém, alguém está fazendo, se comporta mal, você, não senhor. Você fala com os filhos, né? Não senhor, não senhora, nada disso, mocinha, uma coisa assim, né? Mas é uma expressão que significa como é, que as pessoas têm um tipo de intimidade, né? Não, senhor, com uma Sim. criança, um amigo, assim, não, É senhor. uma liberdade para você falar dessa Exato, forma. exato, sim. Muito bem. Padma, eu estou lendo. Bom, a gente podia falar eternamente aqui do Graciliano e do seu trabalho, mas eu queria fazer uma referência aqui ao teu livro, The Toss of a Lemon, porque
me remeteu muito também ao Nordeste. E esse livro eu comprei pela Amazon, um livro de Uhum. segunda mão, capa dura. E o Aham. curioso é que ele veio, eu não sei se alguém roubou da biblioteca e vendeu, porque tem aqui na lombada dele aqui San José Public Library. Ah, é? Eu não Interessante. sei se as bibliotecas aqui de vez em quando doam ou É, vendem alguns livros é exatamente. e De vez aí em é quando. comercializado, eu não sei. E aí a pessoa vendeu. Mas aí eu peguei o livro e dentro do livro tinha alguém deixou um bilhete que é eu vou ler para você. Ah, I love my family. Without them, I am nothing. I owe them my life. I am thankful to be alive. December 31st, 2019, Marielle. Estava dentro do livro, não sei se foi a uau, pessoa que comprou o livro que colocou, mas ele veio num papel do St. Jude Children's Research Hospital. que interessante. Se você quiser, eu te mando depois. Tá bom, Isso aqui, porque obrigada. eu achei muito, fiquei emocionado, confesso, quando eu recebi. Eu não sei, eu não conheço esse hospital. Aham. Essa Mariel, não sei, é uma criança que estava internada e estava lendo esse livro. Como é que esse papel veio aparecer aqui? Eu Mas achei tudo muito curioso. eu dou dinheiro para esse hospital, e então eu tenho também muitos Sério? papéis assim, porque eles mandam esses notepads, little notepads de St. Jude's Children's Hospital quando a gente dá Faz dinheiro, uma doação. faz uma doação, exatamente. Olha só, mas isso estava no livro, né? Não sei se era para mandar para você, mas É, chegou para mim. E por coincidência, eu estava combinando uma coincidência. entrevista com você. Depois eu vou te mandar, se você quiser o bilhete, eu acho que é uma Muito coisa dinheiro. curiosa, né? Agora, sem dar spoiler, spoiler é Hum, uma palavra que a gente usa muito no Brasil já, né? Já está incorporada ao nosso é. vocabulário. Sem dar spoiler, o livro ele é enorme, né? Eu estou no começo, mas estou apaixonado. Até comentei com você na nossa troca de mensagens aí que eu não sei se alguém está fazendo, mas a história merece virar uma série para Netflix, para HBO, porque tem todos os elementos aqui de uma saga muito legal. Você podia contar rapidamente qual é a história que você conta no livro? Você já mencionou que tem a ver com histórias que você ouvia, né, da sua Hum. avó, mas qual é a história que você conta no livro? Então, é uma história de uma mulher, ah, uma criança mesmo no começo do livro, que se casou não sei, 9 anos, eu acho, mas A ela história se passa na Índia, né, no começo do século exatamente. XX. Uhum. No começo do século XX. E ela foi o costume nessa época na minha família, muitas famílias, na minha casta também, de tem casamentos assim entre crianças. Mas ela não morou com o marido até a idade de 14, mas o marido dela, é astrólogo e ele faz uma predição, é assim, que ele vai morrer não sei, faz um tempão desde que eu escrevi esse Uhum. livro, mas em um curto período. Mas ele tem esperança que um nascimento de um filho vai mudar o destino dele. Mas esse não aconteceu exatamente assim. Em vez disso, o filho que nasci mudou o destino dele, que faz mais certo que ele vai morrer. E então, ela, com idade de 18 anos, é viúva, com duas crianças,
e ela cresceu esses filhos e duas gerações depois, com a assistência de como é em português, um servant, trabalhador, Um serviçal, um empregado da casa. empregado, assim se chama muchami, mas ela, por causa das restrições nessa época, nessa casta, assim, ela não pode sair da casa e por, pelos mesmos motivos, ele, Muchami, não pode entrar na casa, mas ela e ele é um time, como um casal mesmo que ele é marido e também gay, então não faz nenhuma coisa sexual entre eles, mas eles estão como parceiros para criar essa família Que interessante, hein? durante gerações. Quem Sim. quiser saber mais tem que comprar o livro, que não tem em português ainda, mas tem em espanhol, que eu vi. E como é que você traduziria, agora abusando do seu trabalho de tradutora, esse título para o português, The Toss of a Lemon? Toss of a lemon. Toss é É uma coisa de lançar, né? Jogar. o lance do limão. Porque isso é uma coisa, é uma simpatia, né? Uma tradição de quando Uhum. a criança vai nascer, a pessoa joga o limão pela janela. Significa o que essa simpatia? Para marcar o momento do nascido, para fazer o astrólogo de fazer como é, a carta, O o mapa astral. mapa astral, exatamente, para criança, para cada criança. Mas o que que você lançar o limão produz? É só para marcar o momento mesmo, mas Assim, é porque a pessoa não está no quarto para saber o horário do nascimento. Então joga pela janela o limão, a pessoa jogou o limão, ele vê o horário para poder fazer o mapa astral. exatamente, Ah, tá. exatamente. Mas não é muito comum. Foi uma tia minha que me contou uma história no qual, então, a mulher está no meio de partida, o filho nasce, mas a mulher que estava ajudando na nascimento, ela esqueceu de lançar o limão no momento exato. Então, ela se lembra, ela lança o limão, mas a mapa astral foi errado e eles descobriram esse erro no momento de arranjar o casamento. Assim, então Ah, foi esse tipo de incerteza com o lançamento de limão que foi fascinante foi para mim. um erro, foi levando a outro erro, uma sucessão de erros. Exatamente. Olha, Netflix está perdendo tempo aí em não ter comprado os direitos ainda para fazer. Você pensa em escrever roteiro e eventualmente transformar esse livro numa série? Talvez eu tenha tantos projetos de fazer e então vamos ver. Who knows? Who knows? Ah, Agora, quando eu estou bem no começo do livro ainda, mas eu comentei com você que eu senti alguma similaridade, né, entre, bom, Índia e Brasil são países muito diferentes, né? Inclusive, eu me surpreendi quando eu descobri que a Índia tem 1 bilhão, acho que 300 milhões de habitantes, né? Não sei se o número é exatamente esse ainda, mas tem aquela ideia, Índia é um país enorme. Aí eu descobri que, na verdade, o território da Índia é mais ou menos o tamanho da região amazônica brasileira. Você tem um país super populoso num território menor, né? Eu me surpreendi com essa informação. uhum. Agora, lendo um pouco da história, isso me remeteu, lógico, que ela se passa no começo do século XX, mas tem aquela coisa em relação às mulheres, né? Elas não têm os direitos, não podem fazer, são restritas, o marido é que está no comando, e me remeteu muito a uma realidade brasileira que acontece até hoje, principalmente no interior, nos grotões, como a gente chama, em que as mulheres não têm acesso ao mesmo grau de educação que os homens, têm que fazer trabalho doméstico, casa em que tem muitas crianças, as meninas é que vão cuidar da casa e os homens vão
fazer outras coisas, vão jogar bola, então elas não têm as mesmas possibilidades. Você que já conhece razoavelmente o Brasil, né, tem informação, traduziu um livro, é de origem indiana, também conhece bem a Índia. Você consegue estabelecer uma relação entre essas duas realidades, disso que você escreveu no seu livro e das coisas que você viu e leu e traduziu nos livros do Graciliano, estabelecer alguma relação entre essas duas realidades? Talvez. Eu acho que eu não penso muito. É difícil para mim. Eu sempre digo que os meus países são Índia, Canadá e Brasil, mesmo que agora, porque agora eu moro nos Estados Unidos. E acho que geralmente eu estou mais preocupada com as coisas que estão diferentes entre as minhas culturas, né? E também com o Brasil em especial, eu não posso sentir como eu realmente conheço Brasil. Eu conheço algumas coisas sobre o Brasil. Então, eu acho que é mais para os brasileiros me ensinar Identificarem, né? sobre as coisas. Mas eu estou interessada em tentar de estabelecer alguma coisa sobre as ligações entre esses continentes, esses países, mas eu acho que se eu investigar no numa meio escrito, se eu tento escrever sobre essas ligações, eu, eu me lembro, eu escrevi um artigo sobre as ligações interessantes entre Brasil e Índia, mas comecei com a maioria do artigo foi sobre os filhos de Gandhi. O É grupo lá da verdade. Bahia. Grupo da Bahia, porque eu saí com eles e eu entrevistei Os integrantes? os integrantes lá. Eu falei com eles sobre o Gandhi, mas foi no começo do artigo foi porque eu estava ficando na casa de uma amiga e a pai dela foi como adotado de um guru indiano, Ah, sim, sim. Satyasai Baba, sim, que e a maioria dos meus parentes também segue ou seguiu porque ele faleceu. Mas eu estou interessante agora pelas ligações históricas, quer dizer, ligações fez por uh, fez por rutas coloniais Sim. do mercado entre Índia e as Américas. Assim, esse é um projeto por futuro, mas Sim, porque eu também não tenho muita informação sobre a comunidade indiana no Brasil. Eu sei que São Paulo tem tem pouco pessoas, lá. mas você, quando tem o Império Colonial Português, que estava em Goa, né, na Uhum, Índia, exatamente, e tem. Goa está ali, perto de Moçambique, né, na África, então certamente havia indianos que eram incorporados nesse, não sei se é exatamente tráfico, acho que eles não chegaram a ser escravizados, né, como os Hum, africanos, mas que eventualmente foram para as hum. Américas dentro dessas rotas coloniais portuguesas, principalmente, né? Uma outra coisa interessante, então eu até agora eu danço, mas dança africana que eu faço e agora com a isolação social a gente está praticando em frente da minha casa e na rua mesmo e um dia a gente estava fazendo uma dança bem tradicional e meu professor vem de Côte d'Ivoire, Uhum. Costa Costa do Mar. Marfim. Exatamente. E minha mãe saiu da casa dizendo que esse
o que ele estava jogando no como é, Tambor? tambor foi exatamente como ela se lembra dos da Da Índia. da Índia A batida do tambor, o ritmo remetia ao que ela ouvia na Índia. no festival da deusa do lugar dela. Uhum. Interessante, hein? Bem, e Padma, você está preparando alguma outra tradução aí de autor brasileiro? Está trabalhando em alguma coisa? Tem planos? Tenho, É tô, segredo ou pode falar? é um pouco um segredo, sim, Não, porque é então tudo bem no bem. começo. Tá bom. Então vamos aguardar a surpresa. E você lê outros autores brasileiros, imagino, né? Tem algum outro autor que você goste? Você está acompanhando sempre lançamentos, autores mais recentes também? O que você lê sobre a literatura brasileira? Agora eu estou lendo Adriana Lisboa, Conceição Evaristo. Os dois estão meus preferidos no momento, sim. Quarto de Despejo. Você já leu? Uhum, não, mas eu estou água fonte de água de Sim. Conceição Evaristo agora e é. Interessante. E você tem acompanhado o que está acontecendo no Brasil, notícias, a situação por lá? Qual é a sua avaliação sobre o futuro do Brasil? Oh, Carlos. É difícil, eu moro nos Estados Unidos, agora eu estou preocupada com o futuro desse país que é bem, eu acho que como a gente, e na Índia também, tem lá, como no Brasil, esse tipo de strongman em Narendra Modi e na Índia, como Bolsonaro, como Trump, que ah, eles acham que o lei não aplica para eles e as famílias deles. Eu não sei, eu não posso falar. ah, Claro que eu acompanho até eu posso as notícias do Brasil, eu falo também com amigos lá, mas é depressionante, né? E tá difícil quando, especialmente nesse momento, os brasileiros estão sofrendo realmente com o Covid, com a economia, eu não sei A gente que o mora dizer. fora do Brasil, eu pelo menos, acho que a minha geração também cresceu com aquela imagem de que o Brasil é, é um país simpático, agradável. Quando você viaja e fala que é do Brasil, todo mundo, que legal, Brasil. Agora o que acontece quando descobrem que você é brasileiro, arregalam os olhos e perguntam, mas o que está acontecendo no Brasil? E quando me perguntam, eu falo, bom, vocês elegeram o Trump, né? Então não deveria ser uma surpresa exatamente. Exatamente, mas é assim como a comparação entre a época do Obama e a época da agora. Exatamente. Muito bem. Padma, eu agradeço muito, não só a entrevista, mas por você ter feito a tradução, né? Levar um autor brasileiro, trazer aqui para os Estados Unidos, né? Você tem alguma informação sobre o interesse do público americano pelos livros do Graciliano? Eu sei que o do Machado, que também é um autor anterior, né? De uma outra geração, que tem tido um destaque grande no cenário internacional, é também um autor universal, né? Acho que o fato de escrever em português restringiu em determinado momento um alcance maior. Mas qual é a sua impressão em relação ao interesse pelo Graciliano aqui nos Estados Unidos ou em outros países de língua inglesa? Eu tenho esperança que ele vai entrar agora no palco internacional como ele merece, né? E por isso também eu queria traduzir este livro. Eu acho que o melhor chance que ele tem é por causa desse editor, né? De New York Review Books, que tem essa reputação de trazer coisas interessantes para todo mundo, né? Quando você viu uma capa dos livros dele,
você imediatamente você acha que é uma coisa boa, né? E por isso eu estava tão feliz que esse livro foi publicado por eles, né? E nessa série, e foi Edwin Frank que é o fundador dessa série e também o editor deste livro e de série. E por isso eu acho que até agora a recepção é boa, mas eu acho que esse livro vai ter uma vida longa em inglês por causa disso, e eu espero que outros tradutores vai tentar de retraduzir este livro, outros livros dele, né, de Graciliano, porque eu acho que muitos anglófonos e leitores ingleses devem estar lendo Graciliano, né? E o livro saiu em que ano, essa tradução que você fez? Este ano, esse verão. Foi agora. Agora, recém? Acabou de sair, então. A tradução de Graciliano foi Sim. 6 meses atrás, sim. Só E em mês de maio, eu acho. você levou quanto tempo trabalhando na tradução? Hum, Quero dizer um ano, um e meio, uma e meia, mas eu fiz a tradução, a maioria da tradução, eu quero dizer uma versão, 4 anos atrás. Mas porque eu queria publicá-lo nesta série, eu falava com Edwin Frank e ele me disse que faz 3 anos até eu posso publicá-lo. E eu disse que tá bom, se você aceita esse livro, porque para mim foi um sonho de colocar Graciliano neste série, de ter este tipo de capa para ele, para Graciano, e então para mim foi o último lugar para ele. Então eu estava contente de esperar 3 anos para ver a publicação. Que bom. Então, Padma, parabéns pela tradução e super obrigado pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazer enorme. Bom. Eu acho que você vai ter muito trabalho de editar. Não, você fala português perfeito, com sotaque, que é natural. Eu que falo inglês pior do que o meu filho de 4 anos, então estou muito tranquilo. Mas é sempre assim.